Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Componente, a aula de Educação Física de hoje. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui para compartilhar com vocês mais alguns conhecimentos a respeito da educação física. Vamos ver qual conteúdo nós iremos explorar? Muito bem! Na nossa aula 2, o nosso objeto de conhecimento é a apreciação das diferentes linguagens e suas semioses em funções de interesses pessoais e coletivos, e o nosso detalhamento, reconhecimento das diferenças dos distintos estereótipos estabelecidos pela sociedade. E aí, o que será que nós iremos estudar no dia de hoje? Vem comigo que eu já mostro para vocês. Muito bem, então vamos lá iniciar essa nossa aula e aqui pelo título do nosso texto já dá para saber que conteúdo nós iremos estudar no dia de hoje. Na nossa aula nós iremos falar sobre imagem corporal. Vocês sabem o que significa imagem corporal? Se não sabe, acalma que daqui a pouquinho vocês irão saber, tá bom? Mas antes disso, eu quero contar uma história para vocês. Eu quero que vocês imaginem essa personagem, tá? Aqui eu apresento para vocês a Inayá e eu vou já contar a historinha dela, tá bom? Vão prestando atenção aí em cada detalhe. Então vamos lá? Olha só. Era uma vez uma jovem chamada Inayá, uma estudante do ensino médio, como vocês, que se destacava por sua gentileza e inteligência. No entanto, Inayá tinha uma luta interna silenciosa, que era o quê? Sua relação com sua imagem corporal. Desde pequena, ela se via como diferente dos outros. Ela se comparava constantemente com as modelos magras e perfeitas que via nas revistas e nas redes sociais. Certo? Prosseguindo. À medida que Inayá crescia, a sua autoestima era afetada por essa constante comparação. Ela se sentia insegura e inadequada, achando que nunca seria bonita o suficiente. Essa autocrítica silenciosa começou a afetar sua vida social e acadêmica. Inayá começou a se esquivar ali de eventos sociais, pois ela sentia-se desconfortável em trajes de banho e sua concentração na escola diminuía à medida que sua mente se inundava com pensamentos negativos sobre a sua aparência. Prestaram bastante atenção aí na história? Espero que sim. Então vamos relembrar. Nós temos uma personagem que, apesar de ser muito inteligente, e educada e gentil, ela sofre aí com um conflito interno que está relacionado à sua imagem corporal, com a sua aparência. E aí eu tenho algumas perguntinhas para vocês. Observem aí. Você já se sentiu como a Inayá, deslocada, se esquivando aí dos eventos sociais? Na sua opinião, Inayá tem uma imagem corporal positiva ou negativa sobre seu corpo? E o que é imagem corporal? Bom, pelo texto já deu para a gente ter uma ideia do que seria a imagem corporal. Mas se vocês ainda não conseguiram captar a mensagem, vamos então à definição de imagem corporal. Vamos lá? Então observem aqui. Imagem corporal é a percepção e a representação mental do nosso corpo. É a forma como vemos, sentimos e pensamos o nosso corpo. Também é a forma como acreditamos que os outros nos veem. Então, a imagem corporal está relacionada à nossa aparência, A forma como a gente se vê, como as outras pessoas nos veem também. Bom, agora que vocês já sabem o que é imagem corporal,
eu quero mostrar para vocês e quero que vocês prestem bastante atenção no seguinte vídeo, onde eu venho trazendo para vocês aí alguns jovens falando como é que eles se veem. Vamos lá? Me chamo Alberto Neto, tenho 16 anos e sou da 2ª série da Escola Estadual Natália Uchoa. Meu nome é Ariela Yakov, eu tenho 18 anos e eu sou do 3º ano 3. Sim, eu me sinto bastante feliz com o meu corpo, mas creio que dá para melhorar bastante também. Sim. Meu nome é Evelyn Beatriz. Eu sou Gabriel Pérez. Meu nome é Sara Bodana. Digamos que eu não sou feliz com o meu corpo, Sou. porque no padrão da sociedade, muitos jovens são aplicados nela. Eu sou e porque eu estou satisfeito com ele. Não. Porque eu me sinto satisfeita com ele. Eu acho que isso pode melhorar, mas em outro período. Porque eu tô feliz com ele e creio que se for para modificar, vai ser ao longo do tempo. Eu sou feliz com o meu corpo, porém eu modificaria ele, eu emagreceria um pouco mais e eu teria cabelos longos porque eu acho muito lindo. Gostaria, sim, seria a parte do abdômen, digamos assim. Não. Eu acho que não existe ninguém com corpo perfeito, porque até pessoas que são padrão, elas sempre estão buscando mais, porque o mundo ele sempre impõe algo a mais, nunca está bom. Não, eu creio que a perfeição de um corpo varia de pessoa para pessoa. Acaba que nem as pessoas que se dizem padrões, elas nunca estão satisfeitas, sempre querem algo a mais. Não, eu acho que o que existe são corpos reais e a gente não está acostumado com isso. A gente quer aquela perfeição que não existe. Não acho que existe um corpo perfeito em si, mas alguns critérios delas. Na minha opinião, um corpo perfeito é aquele que o padrão da sociedade, que seria o quê? Corpos mais ampulhetas, digamos assim. Não, acho que a gente idealiza isso. Muito bem. E aí, qual é a opinião de vocês? Como é que vocês se veem? Vocês gostam do corpo de vocês? Estão satisfeitos? Se não gostam, por que vocês não gostam? O que faz vocês olharem para o corpo de vocês de uma forma a ponto de vocês não gostarem? Então já coloquem aí para refletir essas perguntas, né? Respondam aí as mesmas perguntas que os nossos convidados responderam a respeito do corpo. E pelo que a gente viu até aqui, já dá para a gente saber se a Inayá tem uma imagem positiva ou negativa do corpo? Ainda não? Então vamos prosseguir na aula que já vocês irão descobrir. Então, como eu falei para vocês, a imagem corporal é a forma como a gente se vê, é como a gente sente e o que a gente pensa a respeito do nosso corpo, da nossa aparência, tá certo? E a imagem corporal, né, a imagem que a gente forma da gente mesmo e das outras pessoas, elas não surgem do nada. Tá certo? Então nós temos aqui alguns elementos que vão nos ajudar a formar essa imagem corporal, que pode ajudar para uma formação positiva ou para uma formação negativa. Então vamos lá. Nós temos aqui os aspectos cognitivos que estão relacionados a como a gente pensa, o que a gente pensa sobre o nosso corpo, a nossa altura, o nosso peso, né, a nossa pele, o nosso cabelo, é a forma como a gente pensa. Será que é bonito? Será que não é? E qual é o parâmetro para a gente achar que é bonito ou não é? Aí a gente já entra nos outros aspectos, a gente vai ver aí a questão dos aspectos afetivos, que são aqueles que estão relacionados a como a gente sente o nosso corpo. Então a gente parou ali na frente do espelho, olhou, como é que eu me sinto quando eu vejo cada partezinha do meu corpo? Isso vai mexer aí o quê? Com as nossas emoções, então está relacionado à forma como a gente sente o nosso corpo. E a gente vai sentir o nosso corpo a partir do quê? Das percepções que a gente tem sobre ele. A gente se olhar no espelho, quando alguma pessoa fala para a gente sobre alguma determinada parte do nosso corpo, tá? Outro aspecto é o aspecto sociocultural, ou seja, o ambiente onde nós estamos inseridos. Dependendo da região, do país, da cultura, a gente sabe que para uns países ou outras culturas, né, uma pessoa mais forte,
né, uma pessoa com mais corpo, ela é tida como muito linda, maravilhosa, e para outras culturas não, que o aspecto da magreza é o melhor. Então, o ambiente onde nós vivemos, ele vai influenciar muito sobre essa questão, né, da forma como a gente se vê, tá? Outro aspecto é o motor, certo? Então, nós temos aí esses aspectos, né, que vão nos ajudar a formar aí a nossa imagem corporal. Prosseguindo, olhem só aí, ó. O processo de construção, desenvolvimento da nossa imagem corporal está associada às diversas fases da existência humana, às concepções determinantes da cultura e à sociedade em que o indivíduo está inserido. A imagem corporal, ela vai sofrer alterações, transformações e adaptações de acordo com o momento vivido e com as fases de desenvolvimento do indivíduo, desde o seu nascimento até a morte. Então, nós vamos aí, durante o nosso desenvolvimento, sofrer várias influências, né, na questão da formação da nossa imagem. A gente sabe que de tempos em tempos o que era bonito se torna algo que não é mais bonito e assim vai caminhando a sociedade. Então, hora ou outra a gente está mudando aí a nossa opinião, a forma como a gente se enxerga, tá? E continuando a falar sobre esses fatores, vamos ver agora os fatores externos que influenciam bastante nessa nossa formação da nossa imagem corporal. Então, olha só, família, amigos, conhecidos, professores, redes sociais e os meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, telefone, computador, celular e internet têm um impacto sobre a forma como uma pessoa vê e sente a si mesma quanto à sua aparência. Então, observem aí quantos elementos, quantos fatores externos contribuem, né, para a forma como a gente se enxerga. Principalmente nós temos aí, ó, de outra corzinha no texto, redes sociais e os meios de comunicação. Bem ao lado nós temos aí uma capa de revista. Se a gente for olhar uma capa de revista, a maioria das mulheres fica assombrada, né? Desejando ter aquele corpo e acaba esquecendo que muitas vezes aquilo não é real. Então a gente precisa, né, ter essa percepção do que é real e do que não é real, certo? Então, outros fatores que vocês viram, a questão da nossa família, eles contribuem muito para essa imagem corporal ser positiva ou negativa a partir do que eles falam para a gente, assim como os nossos amigos, assim como todas as pessoas que nos rodeiam, certo? Então, bastante atenção. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é uma imagem corporal positiva e o que é uma imagem corporal negativa? Já dá para saber, o positivo é algo bom e o negativo é algo ruim. Vamos ver quando isso acontece? Então observem aí. Olha só, a imagem corporal positiva, o que acontece? Você tem uma clara percepção de sua forma, consegue ver as várias partes do seu corpo como elas realmente são. Ou seja, você consegue olhar para o seu corpo e saber que cada partezinha ali é importante, faz parte da sua história. Eu vou falar assim mais direcionado para as meninas, porque as mulheres são as que mais ficam mexidas com essa questão da imagem corporal, até porque as mídias estão aí a todo tempo tentando nos dizer o que é certo, o que é errado, né? O que é bonito, o que não é. E como eu falei para vocês anteriormente, nós precisamos ter cautela de observar e saber o que é real e o que não é, certo? Prosseguindo, ainda sobre imagem corporal positiva, observem aí.
Você aceita e aprecia a forma natural do seu corpo e você entende que a aparência física de uma pessoa diz muito pouco sobre seu caráter e valor. Você se sente confortável e confiante em seu corpo. Então, quem tem uma imagem corporal positiva, olha para o seu corpo, se sente confiante, aceita cada marquinha que tem nele, porque sabe que faz parte da sua história, né? Sabe que a sua estatura, o seu peso, a sua pele, a sua cor, o seu cabelo está de acordo o quê? Com a sua genética, com a sua herança genética, com as suas raízes. Certo? Então, por isso que a gente precisa ter muita atenção na hora ali de folhear uma revista, de ver as redes sociais, que a gente olha, acha a pessoa bonita, né? Mas pode ser que tenha algo mais aí que a gente vai já falar mais lá na frente. Então, bastante atenção, tá? Então, quando você tem uma imagem corporal positiva, você consegue olhar para o corpo, né? Identificar cada partezinha e amar, abraçar, acolher, porque você sabe que faz parte da sua história. Prosseguindo, vamos ver o que acontece quando a pessoa tem uma imagem corporal negativa. Observem aí. Existe uma percepção distorcida de sua forma. Você percebe partes do seu corpo diferente de como elas realmente são. Então, já são aquelas pessoas que olham para o seu corpo, identificam ali um mínimo defeito na cabeça dessas pessoas, né? E já fazem com que isso fique grandioso, ou seja, maximizam ali o defeito que ela encontrou. E o que a gente vai descobrir no decorrer da aula? Que isso aí já é um certo probleminha que eu vou já falar para vocês. Mas antes disso, agora eu quero que vocês analisem aqui comigo duas personagens para que vocês percebam mais uma vez o quanto as mídias, né, as redes sociais, elas podem nos enganar quando se trata da questão da aparência física. Olhem aqui ao meu lado. Nós temos a mesma modelo. De um lado ela está mais esbelta, mais sequinha, e na outra ela já tem um volume corporal maior. E aí, qual vocês acham que é a real, observando aí as duas imagens? A que está mais sequinha, né? Ou a que tem um volume corporal maior? E aí? Observem cada detalhe. Estrutura corporal. E aí, o que vocês me dizem? Então, a mídia, as capas de revistas, as redes sociais, elas podem mostrar pra gente como real as duas personagens. E é lógico que, né, as duas pessoas, e é lógico que você olhando uma para outra, você sabe que houve aí, né, uma manipulação de imagem que a gente chama de Photoshop. Observem primeiro aqui, ó, ela é mais esbelta, né? Tem o corpo ali todo padrãozinho, como a gente pode, digamos assim, para o tamanho dela, né? Ela é mais sequinha, o cabelo é de outra cor, os ombros aqui, ó, são menores, coxa e quadril, tudo ali proporcional. E quando a gente vira para cá, nós temos a mesma pessoa, mas com volume corporal diferente. Né? Agora ela já tem uma massa muscular mais avantajada nas pernas, no quadril. Aqui o ombro, ó, pode perceber que está um pouco mais largo, né? Nós já conseguimos aí ver a questão da massa corporal, dos músculos, e o cabelo também foi mexido. Observem aí. Então é como eu falo para vocês, como eu falei, né? A mídia, ela pode nos vender aí as duas imagens como verdade. E se a gente não analisar bem, né, a estrutura de cada imagem que nós estamos vendo, a gente vai se enganar, tá? Uma coisa que é importante nós fixarmos é que todos nós temos o nosso próprio corpo, o nosso próprio jeitinho, as nossas próprias características físicas, quando se trata de proporção, de tamanho de corpo, de peso, de cor. Tá certo? Então, bastante atenção. Vamos prosseguir a nossa aula? Então, aqui eu quis mostrar para vocês que a mídia pode vender, mas e aí? Algumas pessoas vão dizer que esse é o corpo real e que esse é o corpo ideal, ou que esse é o corpo real e esse é o corpo ideal. E aí, o que é corpo real e corpo ideal? Vem comigo! Então vamos começar aí pelo que é o corpo real.
Olha só, o corpo real é a representação autêntica e verdadeira do nosso físico, sem retoques ou manipulações. É a expressão natural da nossa diversidade corporal, com todas as suas características únicas e singulares, como as curvas, as proporções e as características físicas de cada pessoa, tá bom? Os nossos traços individuais definem a nossa identidade e fazem de nós seres únicos e especiais. Olha só que legal, né? O corpo real, ele deve ser celebrado e valorizado em sua essência. Mas é claro que se você não está satisfeito com o que você está vendo no espelho, você pode aí fazer uma atividade física, melhorar a alimentação, que eu tenho certeza, né, que você vai passar a olhar o seu corpo de outra forma, tá? E o que seria esse corpo perfeito que tantas pessoas falam? Vamos ver. Olha só. O corpo perfeito é uma noção socialmente construída, que geralmente se refere a um padrão irreal de beleza física. Esse ideal é amplamente divulgado pela mídia e pelas redes sociais, criando uma pressão enorme sobre as pessoas, especialmente sobre quem? As mulheres, é claro, né? A gente já tem aquela mania de ficar olhando para o nosso corpo o tempo todo. E quando a gente pega ali as redes sociais, as capas de revistas e a gente começa a comparar o nosso corpo, aí as coisas, né, vão por água abaixo. Então, bastante atenção, tá bom? Então, observem aí a ação, a pressão da mídia e das redes sociais sobre todos nós. Olha só. Nós somos pressionados constantemente a nos adequarmos a um padrão de beleza irreal, que vai gerar o quê? Insegurança, baixa autoestima e uma busca incessante pelo corpo ideal. E isso eu tenho como exemplo para vocês várias reportagens que já saíram de homens e mulheres que buscaram aí o corpo perfeito, fizeram várias cirurgias. É claro que uma pessoa pode fazer cirurgia se ela não estiver se sentindo bem, só que quando isso ultrapassa o número ideal, né, do que você pode mexer no seu corpo, isso acaba se tornando algo, um vício. E você acaba tendo ali um transtorno dismórfico, que vocês vão já saber um pouquinho mais. Prosseguindo ainda sobre a pressão das mídias, olha aí. As plataformas digitais, elas amplificam essa distorção, exibindo corpos idealizados e filtrados, criando uma falsa percepção do que é normal e aceitável. Interessante, né? Então a gente precisa ter bastante atenção. E essa pressão toda que a mídia faz, né, tanto para homens quanto para mulheres, geram impactos negativos. Observem aí quais são esses impactos. Pressão psicológica causando a ansiedade e a depressão. Isso acontece, vocês sabiam? E é muito sério, por isso que eu estou falando, bastante cuidado no uso das mídias, né? E a pressão que ela faz em cima de você. Outro impacto negativo na busca pelo corpo perfeito são os transtornos alimentares, a baixa autoestima, a distorção de imagem corporal, né, que é a dismorfia corporal. A sua saúde, ela fica prejudicada pelas dietas restritivas, porque quando você faz uma dieta muito restritiva, você acaba cortando um monte de alimento e junto dele várias vitaminas, vários sais minerais que são importantes, né, aqui na constituição do nosso corpo, para manter a nossa pele, o nosso cabelo, a nossa unha e assim por diante, tá? Além disso, exercícios e procedimentos estéticos em excesso. Então, tudo isso são impactos negativos, né, que a mídia gera em cada um de nós quando a gente busca aí o corpo perfeito, tá? E teve um lá que eu falei para vocês que é o transtorno dismórfico corporal, conhecido como TDC. Vamos conhecer um pouquinho do que é esse TDC? Olha só, é a preocupação obsessiva com algum defeito corporal suposto ou de mínima realidade que afeta a aparência física.
Por exemplo, é uma pessoa que se olhou ali no espelho e acha que o olho é grande demais ou pequeno demais e ficou observando aquilo o tempo todo, e isso foi minando ali a cabeça e ela achando cada vez mais que não é. Então isso acaba gerando o quê? Um TDC, um transtorno dismórfico corporal. A pessoa olha aquele mínimo defeito que ela viu como algo grandioso e isso vai gerar problema, tanto quando está relacionado aqui à face quanto ao corpo, certo? Então, quais seriam as causas desse transtorno dismórfico corporal, o TDC? Observem aí, a origem é basicamente genética e neuroquímica, porém, o fator ambiente, ou seja, onde a pessoa vive, também pode influenciar, principalmente na infância e adolescência. Então, tudo que está ao nosso redor, né, pode influenciar para que a gente tenha ou não, que a gente desenvolva ou não esse transtorno dismórfico corporal. Então, bastante atenção. É lógico, né, que nós vamos nos olhar no espelho e vamos encontrar ali alguma partezinha que a gente não gosta tanto, mas também não é para a gente maximizar como se fosse um problema, porque senão a gente pode achar realmente um problema para a nossa saúde mental, tá? E quais são as consequências do TDC? Olha, observem aí. Depressão, autolesão, solidão. Lembra lá do caso lá da Inayá? A Inayá, ela estava se escondendo ali dos eventos sociais porque ela não se sentia bem, né? Nós temos aí a questão da ansiedade, do abuso de substâncias, remédios, né? Principalmente para essa questão do emagrecimento, tem que tomar bastante cuidado. E os transtornos alimentares também são consequências do transtorno dismórfico corporal. Bom, e o que a gente pode fazer para tratar isso, né? Quando a pessoa é diagnosticada com esse probleminha aí, esse TDC. Olha só, sessões de psicoterapia com um psicólogo especialista em transtorno dismórfico corporal. Pode ser, hein, que ela precise tomar uma medicação prescrita por um psiquiatra se for necessário. Então, ela precisa fazer todo esse acompanhamento aí, né, com os profissionais. Lembrando que os medicamentos utilizados para tratar a dismorfia corporal são os antidepressivos, como os inibidores de recaptação da serotonina. Então, isso aí já é bem mais técnico. É só para vocês saberem quais são os tratamentos que existem, né, para o TDC, para o transtorno dismórfico corporal. Bom, agora que vocês já viram um pouco sobre a imagem corporal, como é que a gente forma essa nossa imagem, né? Quais são os impactos que a tecnologia, na verdade, as mídias, as redes sociais causam sobre a forma como a gente vê o nosso corpo, eu quero apresentar para vocês dicas de como a gente pode estabelecer uma relação saudável com o nosso corpo. Observem aí. Primeira dica, respeite o seu corpo. Evite comparações destrutivas e foque no seu bem-estar mental. Segunda dica, alimente-se bem, evite restrições extremas e ouça as necessidades do seu corpo. Nada de dieta maluca, precisa, né, de um acompanhamento médico. Terceira dica, exercite-se, escolha atividades que você realmente goste e que te façam sentir bem. Evite exercícios punitivos. Exemplo, não fui para a academia hoje, mas amanhã, quando eu for, são 3 horas de musculação. Nada disso vai dar certo, viu? Ou então, não fui caminhar hoje, então amanhã, 3 horas de caminhada. Cancela, tá? Respeita o corpo. Lembra lá da primeira dica, respeite os seus limites. Prosseguindo, vamos ver aí qual é a nossa próxima dica? Cultive o amor próprio. Aceite seu corpo como ele é. Pratique o autocuidado e a autoaceitação. Ame cada partezinha do seu corpo. Olhe para o seu corpo e veja que ela está contando a sua história, né? E a nossa última dica, liberte-se das pressões sociais e rejeite os padrões irreais. Bem interessante essa aula, vocês gostaram?
Então, muito bem. Agora que vocês já sabem de tudo isso, é só vocês colocarem em prática no dia a dia de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se encontra numa próxima oportunidade.